É incontestável a afirmação de que o avanço tecnológico dos tempos modernos trouxeram para nós grandes benefícios, mas também é incontestável a afirmação de que o preço que a Terra e todos que nela vivem têm pago um preço altíssimo, e em especial a espécie humana. A raça humana nunca esteve tão adoecida como nos dias atuais. E para fazer uma comprovação disso, não precisamos buscar teses científicas. Basta observarmos o grande número de estabelecimentos farmacêuticos que tem se multiplicado desde os grandes centros até as pequenas cidades do interior. Ou visitar um consultório psiquiátrico, consultórios psicológicos, ou até de terapeutas que trabalham nas mais diversas doenças mentais e distúrbios emocionais. Eu sou Norberto Ferreira, eu sou psicoterapeuta, pós-graduado em psicologia, saúde mental, pós-graduado em psicanálise, bem-estar emocional, e a minha especialização é hipnose terapêutica, reeducação psicológica e reeducação comportamental. E hoje eu estou aqui a convite da Brenda Magalhães, da Júlia Azevedo, da Fabiane, da Vanessa, que são alunas do quarto período de biomedicina, para falar um pouquinho a respeito de um desses distúrbios que tem muito crescido, principalmente das crianças, adolescentes e jovens adultos. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Esse transtorno ele é caracterizado por sintomas de dificuldade de atenção e concentração, hiperatividade e por impulsividade. Eu queria fazer aqui, usando os meus conhecimentos, é, alguns alertas. Tá? É necessário que a gente traga aqui alguns alertas. Falar sobre distúrbios emocionais, nós tomaríamos muito tempo de cada um que está aqui assistindo esse vídeo. Então, nós estamos falando de TDAH. Eu queria não só falar do TDAH, mas também trazer alguns alertas que são bem pertinentes a esse assunto. O primeiro alerta que eu gostaria de trazer é sobre o autodiagnóstico. Devido ao bombardeio de informações nas redes sociais, muitos jovens já se autodeclaram como portadores de TDAH. É tanta informação nas redes sociais, é tanto conhecimento no Google adquirido, e a sintomologia desses distúrbios emocionais são tão parecidas que as pessoas até confundem algum outro distúrbio emocional, mental, com o TDAH. Então, é um grande risco esse autodiagnóstico. O segundo alerta é bem congruente a esse primeiro alerta. Ele fala sobre o diagnóstico, que deve ser feito somente pelo médico psiquiatra. O psicólogo, o psicoterapeuta, nenhum outro pode fazer o diagnóstico. Somente o médico psiquiatra é que tem, digamos assim, a legalidade, tá? O direito dado, adquirido, de fazer o diagnóstico que pode ser confundido com uma série de situações a ser descartadas. Eu aqui enumerei algumas situações para que a gente possa descartar, antes de fazer qualquer tipo de diagnóstico, a, para que não haja confusão. Exemplos como problema de visão. Muitas vezes, pessoas que têm problema de visão, digamos que a criança ela enxergue pouco, ela vai ter dificuldade de aprendizado, ela vai ter dificuldade de relacionamento com as crianças ali, por não enxergar bem, ela vai acabar incomodando os seus amigos de sala. Problema de audição também está relacionado à confusão, digamos assim, ao mau diagnóstico do TDAH, sobrecarga de informação. Muitas vezes a pessoa está com tanta sobrecarga de informação, isso gera o que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, que muitas vezes também é confundido com o TDAH. O estresse da vida moderna está se colocando muita carga, sobrecarga de função para os jovens, para os adolescentes. Né? A gente sabe que hoje o pai quer que o filho vá para a escola, faz natação, estuda inglês, faz esporte. Essa sobrecarga está tirando o direito do jovem e do adolescente de ser criança. A vida familiar conturbada, isso gera também um desconforto, um distúrbio emocional. Isso pode mascarar ou pode querer trazer uma sintomologia bem parecida com o que chamamos de TDAH, dentre outras tantas hipóteses que podem ser descartadas para evitar-se
o mau diagnóstico do TDAH. O terceiro alerta que eu queria trazer é sobre o imediatismo. Nós, seres humanos, somos muito imediatistas. E nessa era das medicações alopáticas, nós estamos buscando tratamentos rápidos, né? Na verdade, o tratamento do TDAH, ele pode, sim, diagnosticado pelo psiquiatra, a priori, ser utilizado a medicação. Mas o que seria interessante é que tivesse um acompanhamento de um terapeuta, de um psicoterapeuta, de um profissional qualificado da área de saúde mental e desenvolvimento humano. Só assim, realmente, é possível tratar o TDAH, esse transtorno e tantos outros transtornos da área mental com melhor qualidade e, quiçá, poder tirar essa medicação alopática que, bem sabemos, se criou de menos de um século para cá, né? Então, interessante esse alerta também sobre a questão do imediatismo. Vamos fugir do imediatismo, né? Remédio é como colocar remendo em calça furada. A primeira impressão que se tem é que a calça não está furada mais. Na verdade, só está tampado o furo, mas a calça continua furada. Não estou dizendo que não se deve tomar remédio, mas não se deve tomar remédio como se tem tomado ultimamente. Toma-se remédio hoje como quem se chupa bala. Isso é o grande erro. Isso, inclusive, traz outras consequências. Todo remédio, toda medicação tem seus efeitos adversos, que a curto, médio e longo prazo pode trazer um dano maior que o próprio TDAH, aqui no caso, especificamente falado. O quarto alerta que eu quero trazer aqui é a busca por terapias alternativas que não possuem uma comprovação científica ou por terapeutas que não possuem uma qualificação comprovada e prometem tratamentos milagrosos por preços atrativos. O que eu quero dizer com isso? Eu, como psicoterapeuta, eu atendo uma gama de pessoas com diversos distúrbios, transtornos mentais, emocionais, e até mesmo, muita gente pensa que terapeuta só trata pessoas que estão doentes. Pessoas, na verdade, eu nem trato pessoas doentes. Eu não trabalho com doentes, eu trabalho com pessoas que estão passando por disfunções emocionais. Eu não trato as pessoas que eu atendo como pacientes, e sim como clientes. Tá? Então, é muito comum das pessoas linkarem quem está fazendo terapia com alguém que está passando, que é doente mental. Muito pelo contrário, nós vamos entender aqui o processo, a importância de fazer terapia. E esses profissionais aí, esses charlatões, ou então alguns outros profissionais mesmo, que atuam com terapias alternativas que não têm comprovação científica, são chamados efeitos placebos, que até funcionam sim. Mas se você puder buscar por algum tratamento alternativo que tenha uma comprovação científica, ou que você conheça a história desse profissional e saiba dos resultados dele, a coisa fica muito melhor. A questão do preço atrativo também. Às vezes, um profissional qualificado, que investe em conhecimento, que investe em conteúdos de valor, ele precisa cobrar um preço, um valor, né? Não é cobrar, ele precisa precificar um pouco mais o seu trabalho. Esses profissionais aqui, eles não fazem esse tipo de coisa, então o preço dele normalmente é atrativo, e dele é preço. No caso do profissional bem qualificado, é valor. Isso aí acaba, vem para aquela história, né? Barato que sai caro. Então, muito cuidado ao procurar profissionais que trabalham com terapias alternativas, que não têm comprovação científica, e você também não conhece aí, digamos, a qualificação comprovada dele. O quinto alerta, e não menos importante, tem a ver com a percepção, a perceber, no caso, a família perceber o fato, se isso é mesmo um transtorno ou é uma falta de interesse por uma atividade específica. Tá? Então, vou pegar aqui como exemplo para esclarecer melhor. Digamos que eu sou um adulto e eu sempre quis ser um jogador de futebol, mas eu me frustrei, não me tornei um jogador de futebol. E aí eu tenho um filho homem, ou eu tenho uma filha menina, né? Não vem ao caso, e eu quero agora me realizar no meu filho. Eu quero que ele se torne um jogador de futebol. Eu começo a querer agora me realizar nessa criança. E ele não gosta de futebol, ele está fazendo aquilo ali porque o pai está impondo aquilo. E como ele não gosta daquela atividade, ele não vai demonstrar ali interesse por ela. Isso pode afetar todo o desenvolvimento desse jovem, dessa criança, desse adolescente, e pode ser confundido agora com o TDAH. É um desinteresse, é simplesmente um desinteresse por alguma atividade, ou mais de uma atividade imposta a essa criança, a esse adolescente. Isso não só a atividade física, mas também a escolha da carreira
que esse jovem vai ter. Ah, meu pai é médico, minha mãe é médica, quer dizer que eu tenho que ser médico? Filho de peixe, peixinho é? Isso é uma mentira, é um dito mentiroso que inventaram aí e que gera gera uma frustração, gera um mal-estar e pode gerar até aí um transtorno de TDAH, tá? Que, na verdade, não seria um transtorno de TDAH, seria algo parecido, que gera sintomas parecidos, que, na verdade, não é um TDAH. As crianças e os jovens afetados pelo TDAH apresentam declínio cognitivo elevado e um aumentado risco de resultado adversa à saúde e uma... Perdão, gente, eu tive que fazer uma cola aqui, porque realmente é um assunto bem complexo. Então, vamos lá de novo. A criança e os jovens afetados pelo TDAH apresentam declínio cognitivo elevado e um aumento no risco de resultados a diversos fatores da saúde e uma piora da qualidade de vida. O que está dizendo aqui? As crianças, os jovens, os jovens adultos que possuem TDAH, eles apresentam um declínio bem elevado na área cognitiva, que é a área do conhecimento, tá? E isso é acompanhado também de um risco de resultado diverso à sua saúde e à sua qualidade de vida. A pessoa que está passando ali por uma situação de TDAH, ele pode se sentir excluído, ele pode se sentir menor, né? Ele pode se sentir diferente dos outros. Então, isso vai fazer com que ele se afaste mais do ambiente da escola, vai fazer com que ele se afaste mais do ambiente da atividade física, mais da sociedade, pode gerar bullying. Então, isso afeta de todas as formas ali a qualidade de vida do indivíduo. Isso pode, inclusive, esse fato, tornar com que esses indivíduos se tornem adultos delinquentes, tá? Problemáticos. Então, ele começa agora a viver no mundo dele, começa a ser rebelde, ele começa a não aceitar aquela situação. Ele pode, sim, se tornar um jovem problemático e, quiçá, aí, um adulto, aí, um delinquente. Né? Então, para se evitar isso aqui, nós vamos levantar alguns tópicos. Para evitar esta e outras complicações e desconfortos para o sujeito, o mais indicado é que os pais e responsáveis, desde cedo, comecem a observar o comportamento e o sinal de qualquer normalidade. E, ao sinal de qualquer normalidade, buscar uma ajuda profissional. Tá, gente? É buscar ajuda profissional, é buscar conselho, não, fulano, não, meu filho está parecendo que está com isso, não sei o quê. Antigamente, as pessoas falavam que as pessoas sofriam do nervo. Fulano está sofrendo dos nervos. Né? Não, dá um chazinho daquilo, dá um chazinho disso, receitas caseiras. Não, busca uma ajuda profissional. Porque conselho, a pessoa vai falar o que ela faria no lugar daquela pessoa. E nem sempre a pessoa vai aconselhar de maneira certa. Não porque ela não gosta, não porque ela não ama, mas por vezes por não ter o recurso necessário para isso. Então, o profissional mais adequado é o profissional capacitado. Você percebeu que ela está tendo alguma anormalidade? Desde criança, você percebeu que ele tem dificuldade de aprendizado? É interessante que você comece a fazer, desde criança, desde jovem, com o seu filho, algumas atividades ali que demonstrem capacidade dele de aprendizado, de desenvolvimento cognitivo. Se você perceber que existem algumas dificuldades, procure aí um médico oculista, procure aí um otorrinolaringologista, procure aí esses que eu falei para descartar a questão do TDAH. Mas percebeu que ele vê, ele ouve, descartou também algumas outras situações. O pai é TDAH, vamos buscar aí um médico, e quanto antes for feito o diagnóstico, mais cedo o tratamento, quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais cedo também vai ser a reabilitação. Nós, como psicoterapeutas, a gente não fala de cura, a gente fala de ressignificação daquele distúrbio emocional, tá bom? Então, a pessoa pode ter uma vida de qualidade, uma vida excelente, desde que ele tenha um acompanhamento, desde que ele tenha um tratamento adequado para isso, tá? Eu coloquei aqui também, eu fiz uma pequena cola, como eu disse, porque é um assunto muito complexo. Se eu fosse falar de cabeça aqui, eu ia me estender mais do que eu já estou me estendendo, né? Então, eu tive que fazer uma cola para poder ser mais objetivo no que eu estou colocando. Eu trouxe aqui algumas dicas para se ter uma boa saúde mental, não só na questão do TDAH, em todos os fatores, tá? Primeiro, uma boa qualidade de sono. Ter qualidade de sono não quer dizer dormir muito. Qualidade de sono é bem diferente de dormir muito. Eu não vou entrar muito nos méritos aqui,
dessas dicas, porque realmente é bem complexo, tá? Mas eu estou aqui, eu me coloco à disposição, vou deixar aqui no final aqui o meu contato, para qualquer pessoa que está ouvindo esse vídeo, que está vendo, se interessar, estiver passando por algum tipo de luta também, não necessariamente TDAH, ou crise de excesso de ansiedade, quando a gente fala, eu tenho ansiedade, ansiedade, todo mundo tem, é necessário ter ansiedade. Eu tenho excesso de ansiedade, eu estou passando por compulsão alimentar, seja lá o que for, estou passando por dependência emocional, estou passando por depressão, vou deixar aqui o meu contato e me disponho a te ajudar, a te ouvir, a esclarecer algumas dúvidas, a bater um papo informal, tá? O meu papel é ajudar o próximo a ter melhor qualidade de vida, tá bom? Eu me comprometi ajudar o outro a ter melhor qualidade de vida. É claro que nós vivemos num mundo capitalista, nós precisamos de dinheiro, mas o dinheiro, para mim, é consequência do meu trabalho, do meu bom trabalho. Então, a dica é qualidade de sono. Dormir entre 6 e 9 horas. Evitar dormir menos do que 6 horas e mais do que 9 horas. Evitar de dormir depois das 22 horas. Nós sabemos que os tempos modernos isso é meio complicado, mas se você puder evitar, evite dormir depois das 22 horas. Evitar acordar depois das 7 da manhã. Evitar dormir em ambientes claros, onde, com barulho. Evitar dormir, antes de dormir, pelo menos 1 hora e meia. Se puder, desligue equipamentos eletrônicos. Nós vamos entender aqui por que disso. Uma boa nutrição e uma boa hidratação. Aquela máxima de que nós somos, em parte, o que nós comemos e bebemos, é uma grande verdade. Tá bom, gente? Não é a quantidade do que comemos, sim a qualidade do que comemos. Hoje nós estamos vivendo aí uma era de muitos embutidos, de muita gordura trans. Então, preocupe-se aí com a sua alimentação, porque a grande parte da sua qualidade de vida, grande parte do seu bem-estar mental, emocional, físico, em todas as áreas, vai depender muito daquilo que você come e daquilo que você bebe. O quanto de água você tem ingerido, o quanto você tem se hidratado, né? O quanto você tem se alimentado bem, no momento certo, na quantidade certa. A prática de atividades físicas, você parece até clichê, mas é um grande fato. A atividade física, ela aumenta a produção de hormônios relacionados ao prazer e ao bem-estar. Tá bom, gente? Serotonina, dopamina. Esses hormônios são produzidos durante as atividades físicas. Eles são produzidos, não, eles são também produzidos durante a atividade física, tá? Inclusive em grande escala. Isso é muito importante para nós. Dê preferência a atividades físicas sociais, tá? De preferência, esportes coletivos, atividades coletivas. O cara tem uma academia em casa, uma academia de ginástica em casa, ele gosta de fazer musculação, ele tem academia de ginástica em casa. Bacana. Mas se ele puder ir até a academia, se socializar com as pessoas, é muito mais efetivo essa atividade física, tá bom? Nós somos seres sociáveis, nós não somos ermitões, nós não somos pessoas que nasceram para viver isolados, nós precisamos viver em sociedade, isso faz bem. Inclusive, nós temos aqui um outro tópico, que é esse aqui, ó, socialização. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Freud tinha uma frase que dizia, se você anda com 5 idiotas, muito provavelmente você será o sexto. Nós somos existe uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow que determina que a base dessa pirâmide é o meio ambiente que a gente vive, é o meio que a gente vive. Então, o meio que a gente vive influencia muito em quem somos, não determina, mas influencia em quem somos. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ser uma pessoa que alça voos altos, comece a andar com pessoas que desafiam. Quem anda com pessoas medíocres se torna medíocre. Eu costumo dizer que águia que anda com galinha aprende a ciscar. Aves de mesma margem voam juntas. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas estabelecidas para o seu futuro? Comece a andar com pessoas que te desafiem. Pessoas medíocres vão te tornar medíocre também. Então, a socialização é muito importante. E principalmente com pessoas que te agregam valor, que pessoas que somam a sua vida. Fazer terapia. É como eu disse lá, tem já terapia, eu não estou passando por problema nenhum, não tem nada. A terapia, gente, não é só para tratar, não é só para poder ajudar a pessoa a ressignificar problemas e males emocionais e mentais. Ela também desenvolve o autoconhecimento, tá? Uma frase célebre, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase, acho que ela foi dada para Sócrates. Na verdade, ela está na entrada de um templo. Ela foi dada a Sócrates. Conhece a ti mesmo. Esse é um dos princípios da sabedoria. O grande princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu sou uma pessoa espiritualizada, não defendo placa de igreja, denominação religiosa, cultura de fé, doutrina humana, mas sou uma pessoa espiritualizada, que tem a Bíblia como padrão de vida. Mas o princípio da sabedoria é o temor a Deus.
Mas essa frase, conhece-te a ti mesmo, é muito importante, porque se nós não nos conhecemos, quiçá o mundo que nos cerca. Então, é preciso que a gente se conheça também. E fazer terapia te ajuda nesse processo, além de te libertar de emoções reprimidas. Tá? Muitas vezes nós temos emoções reprimidas, coisas que a gente não coloca para fora, e quando a boca cala, o corpo todo fala. Nós conhecemos aí úlcera nervosa, gastrite nervosa, e nós sabemos, inclusive, que a morte das células que causam o câncer, né, que todo mundo tem medo de falar, né? Eles falam aquela doença. O câncer, muitas vezes, ele é um mal adquirido, tá? Todos nós somos propensos a ter o câncer, ele é um mal adquirido por causa de emoções reprimidas, mágoa, rancor, ódio, ressentimento, tá? Esses são aí sentimentos e emoções e sentimentos que propiciam a nossa morte celular, a acidez da água do nosso corpo é praticamente água, água e gordura, e isso aí promove, infelizmente, as doenças que todos temem, o câncer. Então, fazer terapia promove o autoconhecimento e vai libertar você das suas emoções reprimidas. Menos tempo de redes sociais e menos tempo de TV. A luz azul emitida por esses eletrônicos, ela incide diretamente no nosso sistema nervoso, causando alterações, além de afetar a visão. Que é aquela questão que nós colocamos. Muitas vezes a pessoa pensa que tem TDAH, né? Que é esse transtorno que prejudica o aprendizado, o cognitivo, e que cria a hiperatividade, quando às vezes a pessoa está com a vista cansada, com a mente cansada, de tanto ficar ali conectado a aparelhos eletrônicos que emitem essa luz azul. Inclusive, é por isso que eu disse, 1 hora e meia antes de dormir, desligue os eletrônicos, porque essa incidência de luz azul diretamente no seu sistema nervoso central vai ativar. Quando for dormir também, é um ambiente escuro. Se for, quer colocar uma musiquinha, eu gosto de dormir com uma musiquinha de fundo. Então, colocar um louvorzinho, e aí eu deixo aquela música gostosa, uma orquestra, né? E aquilo vai trazer mais uma tranquilidade, mas é uma música bem, 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 bem suave. Evite levantar à noite, quando você for levantando à noite, você quebra o ciclo do sono, né? Circadiano do sono, e você tem que refazer tudo de novo. Então, evite ficar levantando, deixe de beber água pelo menos 2 horas antes, né? Vá ao banheiro antes de deitar, para você não tem que acordar durante a noite. Tem gente que vai ao banheiro, pode parecer engraçado, tá? Mas é uma solução. Vai ao banheiro de olhos fechados, não acende luz. Isso ameniza. Durante o sono, nós produzimos melanina. Então, ao acordar de manhã, porque evitar acordar depois das 7. Acordou às 7, sai para o sol, para quebrar essa produção de melanina, para que você tenha mais qualidade de vida. Porque nós dormimos, nós temos a produção de melanina. Inclusive, os jovens, crianças, eles crescem durante o sono. A criança que não dorme bem, ela tem aí realmente um déficit aí no seu crescimento, porque é durante o sono é produzido os hormônios do crescimento. Então, a criança que não dorme bem, ela não cresce bem. Quem não dorme bem não tem uma memória boa, não tem aí uma condição de um aprendizado, né? de uma, digamos assim, de uma fixação de aprendizado, porque a mente está sempre cansada. Esses aparelhos eletrônicos, a gente sabe que cansa bem. Nós precisamos de aparelhos eletrônicos? Sim. O problema não está nos aparelhos eletrônicos, o problema está no mau uso deles. Então, faça terapia. Menos tempo de redes sociais e menos tempo de TV, como eu coloquei aqui já, estou repetindo. Mais prática de atividades cerebrais. Melhora a nossa cognição. Assim como o nosso corpo físico precisa de atividade, nossa mente também precisa. Esses distúrbios emocionais, eles começaram a crescer muito com a invenção da calculadora. Quando a calculadora começou a ser inventada, o ser humano agora não precisou ficar fazendo muita conta, né? Eu brinco com as pessoas. Se vocês estão me ouvindo aí agora, faça um teste. Quantos números de telefones vocês têm de cabeça? Quantos de vocês aí sabem o número do CPF, do RG ou o CEP de rua? A nossa mente, ela não é uma caixa d'água de 1.000 litros. Nossa mente, né, o nosso cérebro não é uma caixa d'água de 1.000 litros, tá? Mente é algo subjetivo, cérebro é órgão, tá? Ela não é uma caixa d'água de 1.000 litros. Ela é um copo d'água de 200 ml. Ela não quer queimar caloria. É o órgão que mais queima caloria. Isso gera cansaço e fadiga. Então, ele quer guardar só aquilo que é de grande interesse. E hoje, com o celular, que já não é mais um aparelho só de comunicação, ele é calculadora, ele é agenda, ele é tudo, nosso cérebro agora está ficando sem atividade física, né? Sem atividade física, sem atividade.
E essa falta de atividade começa a fazer com o cérebro o que a falta de atividade física faz com o corpo. Começa a definhar o cérebro. E aí começa aí a médio e longo prazo, perdas de memória, começa aí, no caso, aí, doenças como o Alzheimer, doenças como, antigamente era chamado de, a fulana está ficando caduco, né? Hoje a gente já sabe que o nome não é esse. Até me fugiu o nome aqui, ó, você vê, estou dormindo bem, tá, gente? Mas fugiu o nome aqui. Existe um nome aí que a gente usa para falar hoje da pessoa que está começando agora a ficar, está mais velho, né? Todos os problemas. É porque a pessoa não está exercitando a mente. Faça cálculos de cabeça. Procure fazer jogos que desafiem a sua mente. Né? Antigamente usava-se muitos esses jogos. Né? Desde criança já comece a fazer esses jogos com o seu filho para poder exercitar a mente dele, uma mente bem exercitada. Isso é muito importante. Tá? Estou aqui falando com vocês, tentando lembrar aqui. Demência, isso, a falta de atividade cerebral causa demência, tá bom? Porque a mente não está sendo utilizada. Aquilo que não é utilizado é colocar de lado, é verdade? Então, exercite sua mente. Isso vai fazer muito bem à sua saúde, a médio e longo prazo. Tem jovem que fala assim, mas eu estou tão novo ainda. Gente, o tempo passa muito rápido. Vamos lá. Espiritualidade. Gente, não estou falando aqui de religião. A espiritualidade é defendida por todos, ou quase que a totalidade, 99% dos pesquisadores, inclusive os ateus, tá? Porque entende que a espiritualidade, eu vou até colocar aqui o entendimento que eu tenho de espiritualidade. Não estamos aqui falando sobre uma religião específica, mas como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Então, entenda bem, não estamos aqui falando sobre uma religião específica, tá? Mas como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Então, quando a gente tem espiritualidade, a gente traz o entendimento e dá significado aos eventos da vida, trazendo mais vitalidade. Então, a espiritualidade, essa conexão com essa criação, com esse Criador, com esse Deus, é muito maravilhosa. Eu digo que quem tem espiritualidade, quem não crê que existe uma força maior que rege o universo, que toma conta de nós, a pessoa ela fica desesperançada. E o que isso causa? Vamos falar mais um pouco da espiritualidade. A espiritualidade é a propensão humana para o interesse pelo outro e por si mesmo. Aí tem aquela passagem bíblica, né? Quem conhece a Bíblia aqui, não estou falando de religião, estou falando de Bíblia, né? Tem aquela passagem que Jesus fala assim, pergunta para ele, Jesus, quais são os dois maiores mandamentos? Ele falou, o primeiro é amar a Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Esse segundo dele parece que tem dois mandamentos, tem realmente. Amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, se ame, porque só se amando você vai amar o próximo. Muitas vezes lá no consultório, eu pergunto para o meu cliente amigo, eu trato dizendo assim, quais são as pessoas, fala para mim 3 pessoas que você mais ama nesse mundo. Ah, meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, e nunca venho eu, tá? E as pessoas estão ali, de repente com dependência química, de repente com, sabe, depressão, ou com tantas outras coisas, por falta de fazer uma terapia de autoconhecimento, está cometendo atos, delitos que está entristecendo e adoecendo e machucando a família. Como que ele pode falar que ama essas pessoas sendo que ele está machucando? Ou ele não se ama nem a si próprio. Então, amar o outro como a si mesmo implica eu preciso me amar, isso não é egoísmo, não. Eu preciso me amar e só me amando eu vou conseguir amar o outro. Eu preciso aprender a nadar para poder socorrer alguém que está morrendo afogado. Porque senão isso é tolice. Se eu for socorrer alguém que está morrendo afogado pelo simples fato de amar o outro, vou morrer dois. Eu preciso aprender a nadar para poder socorrer alguém. Vou falar de Bíblia mais um pouquinho. Está escrito assim: porventura pode um cego guiar outro? Não cairão os dois em sepultura? É preciso que você enxergue para depois guiar outras pessoas. A espiritualidade é isso, né? É a propensão humana para o interesse pelo outro e por si mesmo. Ela entende a necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida. Então, ela encontra a razão, ela entende a necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade para viver. A espiritualidade
ela te faz buscar a necessidade de ter esperança e vontade para viver. Ela não te faz ter vontade de buscar, ela te traz esperança e vontade de viver. As pessoas espiritualizadas, elas passam por lutas como os não espiritualizados. Só que por causa da esperança e da vontade de viver, elas saem dessa luta de uma forma mais forte, elas saem dessa luta até mais fortalecida. Porque as lutas existem, gente, para nos tornar mais fortes. A luta, você pode ficar diante de um momento de dificuldade, de luta, você pode ficar murmurando, reclamando e não sair do lugar e até retroceder, ou você pode usar aquilo como um trampolim que te funciona para frente e te faz mais forte. Para finalizar, no que tange, aí eu vou, a parte da espiritualidade finalizou aqui, eu vou falar agora no que tange a questão da escola, tá? Eu coloquei só um tópico que eu achei mais relevante. No que tange as entidades de ensino, o professor pode estimular o aluno com TDAH a desenvolver habilidades de organização. Para isso, é possível ensinar técnicas de gerenciamento de tempo e organização, como, por exemplo, organizar material escolar na escola ou em casa, tá? Porque ele vai ter uma atenção mais focada. Tá? Nós temos uma visão que a gente chama de visão periférica, audição periférica. A pessoa com TDAH, a pessoa que tem pensamento acelerado também, vou pegar aqui, ela está sempre vendo todo, ela está sempre enxergando o mundo à sua volta, ela não tem uma visão centralizada, focada. E quando o professor, os responsáveis, começam a dar para essa criança, para esse jovem, um ensinamento, passando técnicas de organização, de gerenciamento de tempo, organização, porque a pessoa que está pensando muito, tem esse distúrbio de aprendizado, ele pode não saber gerenciar o seu tempo, ele se perde, ele tem mil afazeres, ele não sabe o tempo que ele tem hábil para fazer cada coisa, ele acaba se perdendo aí. Então, uma boa forma de ajudar uma criança na escola, ou até mesmo em casa, é ajudando ele a gerenciar o tempo, ajudando ele a organizar, né? Ajude ele a acordar de manhã, dobrar a coberta, não faça as coisas por ele. Ajude-o a fazer as coisas, ajude ele a arrumar a cama, a dobrar suas roupas, ajude ele a gerenciar, ajude ele a organizar as tarefas, isso a fazer com que o processo cognitivo dele evolua, né? Com que o aprendizado, a fixação do aprendizado, ela aumente, né? Então, eu deixei aqui o apanhado, espero que tenha contribuído aqui com o aprendizado de cada um. Eu fui pego de surpresa, a Brenda é uma querida, e ela me convidou para falar um pouco aqui. Então, eu fiz, inclusive, aqui um cronogramazinho para não estender demais, mas eu quero deixar aqui meu contato, meu nome é Norberto Ferreira, como eu disse. O meu WhatsApp é DDD 31 982297436. Você pode mandar para mim uma mensagem, se você tiver alguma dúvida, um questionamento. Eu tenho o maior prazer de poder te ajudar nesse processo. O meu Instagram é norberto.hipnoterapia. Eu faço postagens diárias lá com assuntos voltados a essa área da saúde mental, do bem-estar, da reeducação psicológica, da reeducação comportamental. Tá? O meu YouTube é norberto.hipnoterapia também. No meu YouTube eu faço postagens semanais de vídeos motivacionais, de mensagens motivacionais, de alusões, de metáforas, de parábolas, de coisas que vão fazer você refletir, pensar melhor a respeito da vida. E se você quiser também, conheça a minha página do Google. Eu falei sobre profissional de referência e qualificado. Minha página do Google é hipnoterapeuta Norberto Ferreira. Vá lá, visite lá e conheça a minha história. Eu também tenho uma história de luta e de superação. Muito do que eu falo, do que eu faço, não é respaldado só nos meus diplomas, no meu aprendizado com o professor, nem livro, mas é respaldado a minha experiência de vida. Eu passei por várias situações, eu superei várias situações, então eu trago a minha experiência de vida. Aqui é um ser humano olhando para outro ser humano. Se você tiver qualquer dúvida nessa área, se você quiser conhecer um pouco mais a respeito da psicoterapia, do que é a hipnose terapêutica, do que é esse trabalho tão maravilhoso que tem ajudado tantas pessoas, eu estou aqui à disposição. No mais, eu agradeço muito a Brenda que me fez esse convite, extensivo também a Brenda Magalhães, extensivo a Júlia Azevedo, a Fabiane, a Vanessa. Espero que vocês se tornem excelentes profissionais, que o mundo está precisando disso, pessoas que se formam nessa área da saúde por amor, tá? Porque quem forma por dinheiro se torna um péssimo profissional. Quem forma por amor
ele vai se tornar um ótimo profissional e, consequentemente, vai ter uma vida plena, uma vida financeira abundante. Fique com Deus e fique aqui o meu abraço.